Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre saúde. Que mulher não sonha em ter o corpo perfeito? Acabar de vez com as terríveis gordurinhas? Ser a perfeita modelo? Talvez, com alguma ajudinha, alguns desses sonhos possam se tornar realidade. E para falar sobre cirurgia plástica, a gente conversa hoje com o cirurgião Dr. Wilson Novaes. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. O senhor conhece alguém totalmente satisfeito com o próprio corpo? Olha, conheço, mas são raras pessoas. Dá para contar nos dedos. Dá para contar nos dedos. Muita gente procura o senhor, doutor? Essa febre pela cirurgia plástica, pela harmonização do corpo, não é só aqui no Brasil, né? Ela é uma febre mundial, inclusive na Europa, países asiáticos, e o Brasil, juntamente com os Estados Unidos, lideram essa procura pelo corpo perfeito através da cirurgia plástica. Há uma obsessão, doutor, a gente pode falar isso, uma obsessão pelo corpo perfeito, talvez essas redes sociais, essa exposição exagerada que a gente tem nesses últimos anos, se for comparar com décadas anteriores, é isso que tem feito as pessoas cultuarem mais o próprio corpo? Olha, eu não diria uma obsessão. A obsessão já chega a ser algo patológico que o cirurgião deve ter o bom senso de até conter uma paciente com esse tipo de personalidade. Mas a busca pela beleza, pelo corpo perfeito, tem muito a ver com o mundo moderno. Você veja hoje como as pessoas tiram selfie, tiram a autofotografia, e isso implica em você fazer sempre uma autoanálise, tanto da sua face quanto do seu corpo. Então, com certeza, esse fator, aliado a uma cobrança da mídia, das próprias propagandas, da própria televisão, essa busca tem aumentado muito e a cirurgia plástica pode auxiliar nessa harmonia corporal. Já chegou alguém para o senhor, doutor, com uma foto de selfie falando, ó, eu quero ficar como eu estava nessa foto, dá um jeito, quero ficar desse jeito? Isso é muito comum, isso é muito comum. Eu acho que isso é um fator que pode ser aliado, mas você tem que trazer a paciente para a realidade. Se for uma foto dela de muitos anos atrás, 20 anos atrás, né? Sempre acaba talvez numa brincadeira, né? Mas você pode ter ideia da expectativa dela em relação ao resultado e trazê-la para a realidade, porque o cirurgião nunca deve prometer algo que ele não possa cumprir cirurgicamente. O senhor falou que foi recentemente para os Estados Unidos e acredito que o senhor tenha contato com cirurgiões de vários países. A gente pode dizer que o Brasil tem a maior procura por cirurgias plásticas ou é algo que está mundialmente já disseminado? É mundialmente disseminado, mas o Brasil e os Estados Unidos lideram esse ranking, né? Eu participo da Sociedade Americana há 20 anos e eu pude ver uma grande mudança nesses últimos 10 anos que eu tenho frequentado os congressos, né? Tanto para demonstrar minhas técnicas quanto para aprimorá-las, né? Então essa febre realmente é mundial, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil. Agora, Estados Unidos a gente até entende um pouco. Agora, o Brasil, a gente está falando de um país em desenvolvimento, onde a gente vive uma crise e esse é um procedimento bastante caro, né? O que leva o brasileiro a procurar esse tipo de técnica? Olha, hoje você tem público para tudo. Hoje você tem facilidades aí, até com maneiras de se financiar uma cirurgia. Mas eu vejo o seguinte, todo mundo fala assim, crise, né? Mas eu não tenho observado essa crise no meu consultório nos últimos anos. Eu acho que as pessoas, principalmente as mulheres, que é o grande público, elas sempre deixam uma reservinha para cuidar do corpo. A vaidade supera, né, a crise. Na verdade, faz um esforcinho, deixa alguma coisa de lado para poder fazer a cirurgia plástica. Exatamente. Antigamente, a garota na adolescência tinha aquela preocupação com o primeiro sutiã, né? Tinha aquela propaganda. Hoje eu brinco e digo que essa preocupação é com o primeiro silicone. Olha, que triste. Doutor, agora se a gente fosse traçar um perfil do brasileiro ou da brasileira, né, que procura cirurgia plástica, são pessoas, teriam um perfil psicológico dessa pessoa? Olha, as faixas etárias que se procuram são as mais diversas, né? Desde de jovens que estão insatisfeitas com o corpo, até mesmo com a aparência facial, até mesmo mulheres que já passaram
por gravidezes e tiveram alterações do corpo. Esse é o grande público, que eu diria entre os 35 a 50 anos. Alguns homens procuram, doutor? Os homens procuram, eles procuram... Mandam ficar escondido, não avisar ninguém. Exatamente. A procura maior é pela lipoaspiração, por uma definição maior do abdômen e cintura, né, que o contorno corporal do homem é bem diferente da mulher. Basicamente, duas regiões já deixam o contorno masculino mais perfeito, ou seja, abdômen e cintura, retirado dos pneuzinhos, dos flancos. A mulher já tem uma complexidade maior, já envolve glúteo, já envolve cintura, já envolve culote interno de coxa. E depois, numa fase mais adiante, a cirurgia dos olhos, né, a blefaroplastia, que é a remoção dos excessos da região periorbital, dos olhos, onde dá um aspecto de cansado. Então, na faixa dos 40 a 50 anos, existe maior procura do sexo masculino. Existe ainda muito preconceito em relação aos homens, doutor? O senhor percebe que, de repente, às vezes eles têm vergonha de se expor? Olha, eu acho que isso está cada vez mais sendo deixado de lado. A geração mais nova é sempre mais desenvergonhada, mais desinibida. E muitos até acompanhados das mulheres que fizeram plástica comigo. Depois os homens chegam e falam, agora é minha vez, eu também quero me cuidar. Qual cirurgia puxa o ranking? A lipoaspiração e a prótese de silicone. Ainda são as primeiras? As primeiras cirurgias. E seguidas depois? Depois a abdominoplastia, que são cirurgias assim, como eu te disse, na faixa dos 40, 50 anos, depois que a mulher teve 1, 2, às vezes 3 filhos, ela quer fazer uma reconstrução do corpo, na qual você pode trabalhar com a gordura abdominal, que está em excesso, e distribuí-la principalmente na região do glúteo, para você ter uma harmonia e um contorno perfeito em 3D. Ou seja, é o que eu chamo de rejuvenescimento corporal, rejuvenescimento global do contorno. A mulher, numa cirurgia só, ela sai com o abdômen perfeito, acinturada e com o glúteo melhor modelado. A gente vai explicar depois no próximo bloco um pouco melhor essa questão do contorno corporal, doutor. Mas antes eu gostaria de saber o seguinte, será que a busca por qualquer tipo de cirurgia plástica é porque as pessoas querem um resultado muito rápido? Por exemplo, ela poderia ir de repente numa academia, perder esse peso, mas isso levaria alguns meses, talvez um processo de até 1 ano. É isso que faz as pessoas, esse imediatismo faz as pessoas procurarem ainda mais a cirurgia plástica? Também, mas os melhores resultados da cirurgia plástica é quando a mulher se cuida, ela busca melhorar o corpo através de atividade física, e aquilo que não foi possível se resolver com atividade física, uma dieta, aí a cirurgia plástica pode intervir. Esses são os melhores resultados. Ok, então no próximo bloco a gente fala sobre contorno corporal. Nós voltamos em instantes. Até já. Olá, o ND está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde. A gente fala sobre cirurgia plástica com o cirurgião Dr. Wilson Novaes. Doutor, em que casos a cirurgia plástica é indicada? Olha, em vários casos, né? Principalmente quando a pessoa não está se encontrando. Ela se olha no espelho e não gosta daquilo que está vendo, seja em qualquer idade. Agora, vamos supor uma seguinte situação, a pessoa ela está com algum problema emocional, ela se olha no espelho, não se gosta e ela procura o seu consultório. E o senhor percebe que ela realmente não tem nenhum problema que justifique uma cirurgia plástica, talvez o problema dela se resolva indo num psicólogo. Essa interação com o paciente vocês têm? Com certeza, acho que o bom senso do cirurgião em diagnosticar uma paciente com perfil psicológico alterado, que vai buscar na cirurgia plástica, através do bisturi, algo que não pode ser dado, entendeu? Então, porque tudo está muito ligado à autoestima. A autoestima é aquele valor que nós atribuímos a nós mesmos. Isso tem uma relação muito importante na infância, né? A afetividade, as relações positivas na infância pode traduzir uma autoestima mais elevada quando na idade adulta, né? Então, às vezes a pessoa perde essa autoestima devido a um problema emocional, engordou um pouco, ou depois de uma gestação. Então, a cirurgia plástica é capaz de trazer
e devolver essa autoestima. Mas numa paciente que está muito alterada psicologicamente, como você citou, não estaria indicado. O melhor era ela reequilibrar para depois procurar uma cirurgia plástica, emocionalmente. O senhor já se negou a fazer alguma cirurgia? Todos os dias. É mesmo? Todos os dias. Porque a ilusão da mídia e a ilusão da cirurgia plástica, primeiro que cirurgia plástica não é uma mágica. Nós não temos uma varinha de condão. Nós estamos baseados em técnicas na qual aperfeiçoamos o bisturi, a cânula, para você melhorar o contorno. Mas tudo envolve técnica, tudo envolve risco, tudo envolve um procedimento cirúrgico que a paciente tem que estar disposta a fazer e também seguir o pós-operatório. Não adianta você fazer uma cirurgia de lipoaspiração, modelar o contorno, uma lipoescultura e depois a paciente não se cuidar. Então precisa, na verdade, haver um acompanhamento antes, durante e depois, Sem né? dúvida. Existe também nessas cirurgias intenções só dessa questão da autoestima, ou às vezes a pessoa também ela tem uma necessidade fisiológica que precisaria então de uma cirurgia plástica. A procura maior é para satisfazer essa necessidade de aumentar a autoestima, ou é porque existe realmente uma necessidade de intervenção cirúrgica? Eu acho que existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio entre essas duas indicações, tanto para você aumentar a autoestima, quanto para você corrigir um defeito ou congênito ou adquirido. Você, por exemplo, uma garota jovem, que tem uma simetria mamária muito grande. Numa mama ela usaria um sutiã 44 e na outra um 40. Como se sente essa jovem no decorrer do seu dia a dia? Como que ela vai entrar no seu quarto sábado à noite para ir para uma balada e ela pode revirar o guarda-roupa dela inteiro, que ela não vai achar uma roupa que consiga diminuir essa simetria? Só ela pode sentir o seu sofrimento, enquanto todas as suas amigas estão bem equilibradas e podem usar qualquer roupa. Então, é uma indicação para você de um defeito congênito, vamos dizer assim, do corpo. Fala um pouquinho sobre a questão do contorno corporal, doutor. Em 2010, o senhor recebeu um prêmio nos Estados Unidos, é isso? Com o trabalho lipotorsoplastia. Isso. O que é? Isso é fruto de uma evolução de anos de pesquisa e de aplicação prática. Tudo começou com a lipoescultura, onde você procura equilibrar o corpo, o cirurgião procura equilibrar o corpo da mulher, baseado em 3 regiões: abdômen, cintura e glúteo, e os quadris. Depois, essa cirurgia teve uma evolução muito grande quando nós juntamos as técnicas de lipoescultura com lipoabdominoplastia, da qual sou um dos pioneiros. Na época de 2000, no ano de 2000, divulgamos essa técnica, e essas duas técnicas evoluíram para a torsoplastia, que é utilizada para pacientes que tiveram uma grande perda de peso. Ou seja, a cirurgia bariátrica também é outro assunto que está em alta. A obesidade é um problema mundial, e depois que o paciente faz uma cirurgia bariátrica, ele tem uma perda de peso muito grande e ele tem uma dismorfia do corpo. Ou seja, ele era gordinho e ele passou a ter um excesso de pele e também perdeu a forma do corpo. E essa pele ela não vai voltar com exercício, Essa pele não volta com exercício, e o cirurgião precisa fazer uma cirurgia no caso da parte inferior, que é a cirurgia em cinturão. Ou seja, você faz uma lipoaspiração, remove o excesso de pele, e essa gordura você transplanta para a região glútea. Porque se você levanta o glúteo fica achatado e sem forma. Então foi esse trabalho que foi premiado devido a esse arranjo de técnicas. Ou seja, você tira o excesso de gordura, tira o excesso de pele e modela a região dos quadris e glúteo. Quer dizer, na verdade, utiliza tudo, não se desperdiça nada, só se troca o local, é isso? A gente usa mais uma gordura purificada, né? A gordura, tudo que se sai não é reaproveitado. Você tem um processo de purificação para que essa gordura
possa se integrar no organismo, aliás, até desmistificando, né? Muita gente fala, mas vai colocar gordura, dali 2, 3 meses essa gordura vai embora, absorve. Não, não é verdade. Depois que você injeta a gordura e houve uma integração com o organismo, depois de 15 dias, um mês, essa gordura não sai mais. Qual a chance de rejeição? Você não rejeita algo do seu próprio próprio corpo. Por isso que é uma técnica muito bem indicada. O processo de purificação dessa gordura, hoje, ela não é mais feita a céu aberto. Ela é feita tudo fechado através dos equipamentos que evoluíram. Então, o risco de infecção diminuiu demais. Então, o índice de complicações é muito pequeno. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre contorno. Nós voltamos em instantes. Até já. ND está de volta. O nosso assunto de hoje é cirurgia plástica e a gente conversa hoje com o doutor cirurgião, doutor Wilson Novaes. Doutor, a gente está falando sobre o contorno corporal, né? Como é que essa cirurgia é feita? Bom, ela não é feita apenas com uma técnica. Devido à imensa diferença da individualidade de cada mulher, você tem que ter recursos para fazer técnicas menores e técnicas maiores. Isso vai depender da necessidade de cada um. Então, por exemplo, uma mulher que teve um filho, está entre 20 e 30 anos, teve uma flacidez muito grande no abdômen, e ela deseja reequilibrar seu corpo e já tentou academia e não conseguiu, você pode fazer uma cirurgia com uma incisão menor. Através da cesárea, você pode tratar a musculatura, ou seja, você vai deixar o abdômen dela sem gordura, sem flacidez e com a diástase tratada. Você equilibra o contorno com a definição da cintura e utiliza essa gordura em pequenas quantidades para modelar o glúteo. Só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, quem já foi mãe, né, quem já teve gestação, até sabe o que é diástase, porque a maioria das mulheres acaba tendo. Mas você pode explicar um pouquinho melhor o que é a diástase e como é que ela é formada? A diástase é a separação da musculatura abdominal para a acomodação do útero e o aumento gradativo durante os 9 meses de gestação. Quer dizer, o músculo ele acaba se abrindo, né? Só que daí o nenê nasce e ele não fecha, não vai para o lugar certinho, é isso? Em raros casos você consegue o retorno total, né? Mas normalmente a correção é cirúrgica. Isso deixa aquela barriguinha indesejada, mesmo que a mulher seja magra, fica aquela barriguinha de 3 meses de gestação, Fica né? aquela barriguinha e também o estômago, dependendo da genética e do biotipo, a parte superior do abdômen fica dilatada, o que incomoda muito. Agora, depois da mulher ter dado à luz, quanto tempo ela pode fazer esse tipo de cirurgia? O ideal é que se termine o período de amamentação, né? Ela tente, se engordou muito, tente voltar ao peso pelo menos próximo do inicial, antes da gravidez, para depois fazer a cirurgia. Agora, doutor, esse tipo de cirurgia, voltando na questão da cirurgia em si, do contorno corporal, a pessoa chega no seu consultório e já chega com o diagnóstico, doutor, eu quero que mexa aqui, isso aqui eu estou triste com essa parte do meu corpo, ou o senhor faz uma análise e identifica quais são os lugares que devem ser mexidos? É muito importante você escutar os anseios e os desejos das pacientes, para você poder então traçar um diagnóstico e instituir uma técnica conjuntamente com ela do que seria melhor para o seu contorno. Ou seja, juntamente com a paciente você vai decidir o que é melhor. É claro que a sua experiência vai demonstrar o que é possível fazer através das técnicas, essa melhoria, buscando a sua expectativa de resultado. Agora, uma mulher que pretende ainda ter outros filhos, ela deve esperar, né? Eu sempre aconselho, porque ela já passou por uma experiência e a gravidez, na maioria dos casos, tem uma alteração muito grande do contorno da mulher. Então, ela faz uma cirurgia, tem uma gravidez, faz uma cirurgia para recuperar o contorno e depois ela perde de novo. Então, é melhor que se tenha os filhos, né, já planejadamente e depois faça uma cirurgia definitiva. O que a pessoa precisa saber, doutor, antes de entrar num procedimento desse? Olha, cada caso é um caso. Primeiro, ela tem que estar bem de saúde.
parte hemodinâmica, a parte de sanguínea, hemograma, coagulograma, ou seja, não pode ter anemia, ninguém pode fazer uma cirurgia eletiva doente. A parte cardíaca tem que estar bem, né? E então por isso que você faz todos os exames pré-operatórios. E o cirurgião também toma todos os cuidados no pós-operatório para prevenir as possíveis complicações. Quais seriam essas possíveis complicações? Primeiro, infecção, né? Você tem que ter um preparo antes da cirurgia, inclusive quando você vai fazer um enxerto glúteo, a parte de higienização, antibióticos, profiláticos. Hoje a gente tem recursos de aparelhos através de pressão, que fazem um massageamento dos membros inferiores, que o grande temor tanto da paciente quanto do cirurgião é uma trombose, uma embolia pulmonar. Então, através desse massageamento nas pernas, você já é um fator mecânico para você estar evitando que o sangue se coagule. E também através de injeções de anticoagulantes, preventivamente no pós-operatório. Então, se cerca de todas as maneiras. A gente está falando também dessa procura por conta de mulheres depois de uma gestação. Agora, o senhor falou no início do programa que algumas jovens têm procurado o senhor. O senhor trata adolescentes também? Olha, em casos muito específicos. Eu acho que é uma fase muito difícil do ser humano, tanto da mulher quanto do homem. Está em formação de caráter, né? E então, muitas vezes, essa distorção da autoimagem, né, tanto da face quanto do corpo, não está bem informada ainda. Então, eu, particularmente, abaixo dos 18 anos, só casos específicos. Porque é algo que tem que realmente se tomar muito cuidado, né, doutora? A gente sabe que a mulher por si só está sempre insatisfeita, não gosta de alguma coisa. Agora, a adolescente é exageradamente insatisfeita com seu próprio corpo, né? Então, isso também é algo que é da fase da vida da pessoa. É difícil meter a faca nessa fase da idade. Eu acho que cabe, muito perigoso, eu acho que cabe ao cirurgião dizer esse não. E para esse adolescente que ainda tem muito que aprender para depois fazer uma cirurgia plástica. Você veja quantas pessoas se arrependem de ter feito tatuagens, piercings, alargadores, fazem isso na época de adolescente e depois quando tem 20, 25 anos, para reverter é um sacrifício. E a plástica não tem reversão. Falar ainda sobre contorno corporal depois dos 40. É o resgate, né? Depois dos 40, os filhos já estão um pouco maiores, né? A mulher já passou praticamente por tudo, fase profissional, como mãe, como esposa. Então, ela busca esse resgate da sua autoestima para ela mesma, né? Então, através também de atividade física, você vê mulheres aí com 40 anos com aparência bem mais jovem. A plástica atua conjuntamente nessa fase, porque tem a parte hormonal que está alterada. Então não adianta ela achar que com 40 anos ela vai ter um corpinho de 20, mas a plástica pode ajudar a reequilibrar essa harmonia do contorno. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. É um prazer. ND fica por aqui, uma ótima noite para você. A gente se vê. Até mais.